Vamos dar sequência aqui com o nosso bate-papo sobre o Julho das Pretas. A gente está falando sobre 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e também Dia de Teresa de Benguela. A gente conversava agora há pouco, né, falando sobre essas percepções que a gente tem, né, a nossa geração, de outras gerações, ou até mesmo de nós, né, em outras fases da nossa vida, que a gente estava num ambiente, talvez, de muita servidão, né, de não ter conseguido, às vezes, concluir uma faculdade, né? E o quanto que isso também nos atravessava nossas mães, nossas avós. E aí a gente meio que deixou uma pergunta no ar sobre a quem é dado o direito de descansar. E eu digo isso porque eu vejo até hoje, inclusive, a minha mãe sempre... E eu também tenho muito isso, né? De estar sempre acelerada. Eu trabalho por conta, já trabalhei CLT, mas parece que eu não consigo descansar. Parece que se eu descansar, eu vou perder. O trem vai passar e eu não vou conseguir. Então, eu tenho que estar sempre trabalhando, o computador tem que estar sempre ligado, eu tenho que estar sempre na rede social, tem que estar sempre respondendo, sempre disponível. E aí, a gente não para, a gente não descansa. Só que uma hora o corpo, a mente, nos obriga a parar, não é? Sim, e nos obriga a parar no processo de adoecimento. A gente vive em estado de hipervigilância. Nós falamos que a gente sempre precisa estar correndo atrás, porque a gente está sempre lá no final da corrida e por mais que a gente faça, se o cabelo é liso, se o cabelo é enrolado, nunca tá bom. Então a gente sempre está tentando ser validada, né? Sim. Ser enxergada, ser amada, ser respeitada, ser humanizada, ser visibilizada. E esse processo de buscar ser humanizada, porque é isso que o racismo faz conosco, nos desumaniza em todos os aspectos da nossa vida, isso adoece, porque a gente vive em estado de hipervigilância. Ou a gente está em hipervigilância para se defender de um ataque, ou a gente está em hipervigilância porque está precisando correr. Então eu vou dizer para você, preta, descanse. Nada é mais valioso do que o seu descanso. Por mais que você faça, se para o outro não tá bom, é um problema dele. Tem que estar bom para você. Então, esteja com as suas. Quando puder, faça terapia. Eu sei que ainda é um lugar de privilégio poder fazer terapia, ter acesso à saúde mental, né? Eu, enquanto profissional da saúde mental, eu tenho essa crítica, mas a gente tem acesso ainda aqui no município a serviços de qualidade acessíveis e até gratuitos. E cuidem da sua saúde mental e física. Nada é mais importante, porque você não tem que ser validada. Você não precisa do aval e nem da permissão de ninguém. Porque você que está aqui falando conosco, nos ouvindo aqui, ó, você é o fruto do berço da humanidade. No seu DNA está o que há de melhor. Então já está tudo certo. E uma sessão de terapia aqui agora? Lindo. E é muito isso que você falou, tanto a questão do acesso, né? Sim. Que às vezes é um pouco complicado, porque tem sempre uma conta para pagar, então é um dinheiro que eu não posso tirar para isso, e a questão do tempo. Como você está sempre correndo, você está sempre cuidando do marido, dos filhos, da escola, de não sei o que lá. Que hora que eu vou tirar tempo para fazer uma hora do meu dia, na minha semana, para fazer terapia? Se então, não for terapia, que seja terapêutico. Vai com as amigas, vai bater papo, vai tomar uma, vai pra igreja, vai pro samba, só vai, deixa tudo e vai, sabe? Que não seja, se não pode terapia, isso aqui é terapêutico, isso aqui é maravilhoso, a gente tá aqui, é delicioso, isso não tem preço, vai pra marcha que é terapêutico. Exatamente. A gente tem a impressão que se a gente parar no meio da semana, por exemplo, pegar uma quarta-feira, hoje eu vou ficar em casa. A gente tem a impressão que a gente tá em casa, mas tá assim, gente, mas será que eu tô esquecendo alguma coisa? Então a gente não tem esse momento de pausa, né? A gente tá sempre com a cabeça em movimento. Hoje eu já não sou mais assim. Mas antigamente, se eu ficasse em casa no meio da semana, parecia que eu tava fazendo alguma coisa errada. Tô sempre devendo alguma coisa pra alguém, né? Isso. Mas a mulher negra não foi ensinada, né? A descansar, a gozar de cuidados. A mulher negra, ela foi condicionada a cuidar, a dar afeto, né? A dar cuidado. Então, isso está muito entranhado ainda dentro da nossa
do nosso corpo, das nossas raízes. Mas a gente precisa ter uma Juliana próximo da gente para falar, não, você tem o direito de descansar, você tem o direito de fazer o cabelo, eu vou alisar, eu vou hidratar, que nem você falou, né, Ju? Gostei muito. Se você não vai fazer terapia, faça encontros terapêuticos, né? Saia, descansa, viaje, como a gente estava falando agora, né, Nádia? Seja dona do seu dinheiro, né? Busque essa autonomia. Emancipação, né? Essa emancipação, essa autonomia. E descanse. A gente precisa descansar, a gente precisa quebrar ciclos, como a Araceli falou. Ir para esses lugares terapêuticos, eles fazem com que a gente quebre esses ciclos que foi imposto para nós a toda uma vida, né? De não, você não pode descansar, não, isso que você está fazendo é errado, não, você... E também ir para aquele lugar de eu quero ser isso, eu não quero ser aquilo. Ninguém precisa, precisa estar dentro da academia para ser. Porque a gente fala para mulheres que também não estão dentro da academia, né? Que não têm a condição e nem querem desenvolver esse lado da vida, né? Enquanto sociedade ou coisa nesse sentido. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Escolher aquilo que você... Escolha. Acha que é melhor para você, que vai te fazer bem, né? É poder escolher. Né? Como que é bom a gente poder escolher alguma coisa, né? A minha mãe não pôde escolher, né? A minha avó não pôde escolher. Eu pude escolher. Apesar de ter feito a faculdade também ali aos trancos e barrancos, né? Mas eu pude escolher a profissão que eu queria. Eu posso escolher algumas coisas hoje, não todas ainda, mas eu posso fazer escolhas, né? E como é bom a gente poder fazer escolhas. Escolher, inclusive, não se sentir fora da casa por estar com 30, 35 mais e etc. E estar solteira também. Cuidando da carreira e etc. Porque também é um lugar onde que é exatamente uma imposição, né? Social. Mas você não casou? Nossa, mas você não é teve, formada? mas você é bonita, por que você não casou? Justamente, que eu sou bonita, não vou ficar com qualquer coisa. Te orienta que eu sou bonita. Mas é a questão, né, da imposição social, né? Se você tem uma certa idade, você não casou, você não tem uma família, você não tem filhos, você não é feliz. Você não é feliz aí. Qual é o sinônimo de felicidade? Para você é muito subjetiva. Né? Por exemplo, eu amo a minha filha, mas eu tenho horror à maternidade. Exatamente, tá tudo bem. E tá tudo bem, e durante muito tempo eu me cobrei por isso, porque a sociedade acho que impõe isso na gente. Exatamente. Sim, eu compartilho contigo, eu amo as minhas filhas, mas a maternidade é gente, um cuidar peso o tempo absurdo. inteiro de alguém. E lembrando que nós, enquanto mulheres pretas, nós fomos colocadas nesse lugar de cuidar desde sempre. Então a gente já chega na maternidade de tudo pra cuidar. A gente entendeu? chega na maternidade já cansada, cansadíssima, exausta. Porque eu já venho cuidando dos amigos, cuidando daquele carinha que você, ou daquela menina, ou daquela pessoa, enfim, que você gostava, mas te botou na friend zone e você ficava ali, cuidando para ser a melhor aluna, cuidando para ser uma boa filha, cuidando para estar ser uma sempre boa bem carreira. alinhada, porque a gente tem que estar sempre bem alinhada. Então, quando você chega na maternidade, já tá o quê? Exausta. De cuidar. Exausta de E cuidar. quem cuida de quem cuida? Exatamente. É onde eu ia chegar. Quem vai cuidar de você? Por isso que é importante o parar, o descansar, se olhar. Independente se você consiga ou não fazer terapia, mas os pequenos grupos que você se encontra, Sim. o aquilombamento que você faz, Sim. isso faz com que você tenha brilho em sua vida. E, eu E acho consiga que produzir depois. o Sim. se olhar, ele tá muito pra olhar pra tua rotina, pra tua vida e falar, isso aqui não cabe pra mim, não encaixa, não é isso que eu quero pra mim. Né? Quando eu fui terminar o meu casamento, foi justamente isso. A gente tava assistindo uma série e eu virei e falei assim, eu não quero mais estar casada. Mas aquilo eu já estava amadurecendo um tempo dentro de mim, né? Mas por quê? Porque eu acho que aquela relação, ela não me cabia, eu acho que eu queria outras coisas, só que a gente se sente tão culpada por terminar um relacionamento, um casamento, e você tem filhos envolvidos, é uma pressão tão grande da sociedade, e eu acho que para além disso que você colocou, da gente conseguir se olhar, mas se enxergar, a gente tá com mulheres que Sim. são parecidas com a gente. Que te fortalece. Que te fortalecem. Exatamente. Porque por mais que, poxa, tenho muitos amigos brancos, né, enfim, mas é isso, é a gente conseguir encontrar similaridades nas As nossas vivências dores. são diferentes. São diferentes. E aí As vivências são nunca vão diferentes. olhar, a gente nunca vai conseguir ter
sabe, aquela empatia mesmo, porque são coisas diferentes. Então é muito bom também que é bom que vocês, mulheres negras, estejam juntas, que a gente possa compartilhar, porque a gente vai se entender e a gente vai se reconhecer Sem na precisar outra, explicar, né? sem precisar de legenda. E sem precisar de alguém estar sempre virando o olho e falando, ai... Lá vem você Mas com você essa sabe que a pauta. gente tem que é muito nosso, né? Nós, pessoas negras, nós mulheres negras, a gente se entende nesse olhar, né? É muito comum, a gente nunca se viu andando na rua, a gente dá Aquela cumprimentada, assim, eu né? sei que você tá passando, né? Aí você chega em lugares, como você falou, no trabalho, né? Em lugares que não foram pensados para nós e etc. E você encontra, mesmo que você esteja num lugar de liderança e você encontra uma pessoa ali que está, de repente, servindo um cafezinho, etc. Aquele olhar de tipo assim, eu sei. E, sobretudo, aquele olhar daquela pessoa que te vê, de repente, ocupando um lugar que não foi pensado para nós, ela pega e fala assim, daquele tipo assim, tipo... Eu posso Aquele também. axé, é isso mesmo. Você tá no lugar certo, eu posso. Então, isso a gente encontra entre a gente. E só a gente vai conseguir entender quando você pega e fala assim, olha, eu amo minha filha, mas maternar é complicado. Entendeu? Se real, você falar, né? depender de quem você fala isso, porque a pessoa não tá habituada a cuidar, como a Ju falou. A pessoa sempre foi cuidada. Sim. É o pai que cuidava, é o avô que cuidava, é o irmão mais velho que cuidava, era o tio que cuidava. Enquanto nós, mulheres negras, por mais que tenha uma mãe muito presente, um pai muito presente, mas você sempre tá cuidando. Você Você sempre, tá gerenciando. desde pequena, Desde você muito sempre novo. fez. Ou você cuidou do seu irmão, ou você cuidou do seu sobrinho, ou você foi trabalhar com o babá, um dos seus primeiros Exatamente. empregos. Então, você sempre foi Exatamente. condicionada àquilo, né? Ou seu pai somente delegou. Não é que é um recorte pura e simplesmente das pessoas negras, mas como a gente se encontra nesse mesmo lugar. Sim. Entendeu? Não é um recorte só. A gente sabe que tem pessoas não negras que também estão nesse lugar. Mas como que isso é condicionado? É muito comum. O cuidado, ele é condicionado às pessoas negras. Mas você não sabe fazer. Mas você não... Entendeu? Eu cozinho mal. Exatamente. E Você não sabe gosto do cozinhar? fogão. Mas, exatamente. E sambar? Mas você não sabe sambar? Você não, sabe mas você é sambar? preta, você tinha que sambar. Você não é preta. Nós né? não somos todas iguais. Ô, Vou Nádia, repetir pra ver se grava. eu me enxergo muito em você quando você falou assim, no fim do relacionamento. Parece que a gente tem que estar sempre lutando, sabe? Eu não posso separar, eu não posso. Mas a gente tem o direito de falar, gente, eu não quero mais lutar. Exato. Chega, eu não quero mais lutar por isso, né? Sim. E é uma coisa, né, Camila, porque assim, tem um recorte aqui na questão da mulher negra quando ela termina um relacionamento, é porque ela foi tão preferida, né, tem a solidão da mulher, preterida, né, perdão, da solidão da mulher negra, que ela fica às vezes com medo, será que eu vou achar uma outra pessoa que gosta de mim? Como eu sou. Não, você vai como eu separar sou. e depois. E depois? Você já pensou nisso? Você vai separar, você tem isso. E Não, já você faz a pensou estatística, nisso? não, porque pra começar Você tem a uma namorar filha com o pequena. Paulo, eu levei 4 anos. Então, se estatisticamente, aí você Né? começa a ir Fora pra- quando você acaba entrando em relações que você é desrespeitada o tempo todo, mas talvez por uma falta de letramento racial ou de Sim. compreensão, você não entende as inúmeras violências que você está sofrendo E dentro quem desse, nunca passou aqui, hein? desse relacionamento. Isso aqui dá um podcast de 7 horas. Das brincadeiras sobre o seu cabelo, sobre o seu Sim. corpo, sobre o tamanho da sua boca. Então, às vezes a gente passa isso dentro de relacionamento, relacionamento. né? E talvez a nossa carência afetiva É a ou a dependência sensação, emocional, né? a sensação de que eu nunca vou ser escolhida, de que eu nunca vou ser amada. Pô, a Thaís Araújo fala sobre isso, né? Que ela percorreu. Ela falou que ela percorreu Que o ela amor. sofreu muito. Ela foi beijar em Salvador. Que ela sofreu muito. Carnaval. Thaís Araújo! Thaís Araújo foi perder o bebê no carnaval em Salvador depois de muitos anos. Quiçá nós, no né? interior. E querendo ou não, por exemplo, até assisti também a própria Érica Januza, tem um recorte dela muito legal, que pra mim é uma diva aquela mulher. Ela falando que uma pessoa no início da carreira dela, e ela falou que ela disse pra esse assessor que o sonho dela era ser capa de revista, e esse assessor diz, olha, é muito difícil, porque preto não vende, né, na revista. E ela fala que o banheiro da casa dela hoje é toda a capa Com as de capas. revista, ela vai e
cola as capas de revista. Então você imagina o que é ser ouvir do teu assessor, que está cuidando da sua carreira, que é a pessoa que deveria estar olhando para você, te ajudando a abrir caminhos, fechando as coisas, ele não acredita em você. Né? Se então, ele assim, não acredita, ele não vai percorrer aquilo. Não então, vai. Você está trabalhando com uma pessoa que não está te ajudando. E aí, por isso que eu acho muito... Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas a Isa só coloca negros para cantar na banda dela. É isso. É isso. Tá tudo bem, Ela né? tá fortalecendo essas pessoas. Mas o outro que coloca sal branco não é Nunca problema. foi questionado. E Né? eu acho que a gente tem mesmo que se Nunca apoiar, uma sobe e puxa a outra, Exatamente. e a gente vem trazendo isso. É isso que a marcha faz, né? A marcha faz exatamente esse movimento de entender como as mulheres que estão dentro desses espaços, dessas instituições, seja ela o CRP, seja ela a OAB, que é uma empresa, uma instituição da qual eu faço parte e eu tenho cada vez mais orgulho, né? Como essas instituições que se juntaram para fazer essa marcha acontecer, que ela começou lá atrás, de uma maneira muito tímida, ali bem no finalzinho da pandemia, e a gente panfletando, né, Juliana, no terminal rodoviário ali, e como aquilo foi modificando, foi tomando essa magnitude. Essas instituições que se juntaram criou essa estrutura toda que é a Marcha da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha aqui no município de São José do Rio Preto, que fez com que nós conseguíssemos uma legislação própria. Essa legislação é fruto de uma conquista, de uma busca por conta dessas mulheres. E a gente está falando num cenário que a gente vive num país, numa sociedade completamente tomada por um racismo que é estrutural, sim, institucional, porque exatamente, as instituições foram criadas com base nisso. Sim. Então, quando a gente percebe que existe essa movimentação e a gente começa a adentrar nesses espaços, né, e ter essas pequenas conquistas, mas que são grandes vitórias, isso é muito singular, né? Muito singular. Sim. E aí, quando a gente faz esse recorte interior, uma cidade onde a gente entende também que tem toda uma construção e uma estrutura que não nos favorece. Foi pensada para mulheres, não foi pensada para as mulheres. E o que torna tudo muito grande é o alcance que a Araceli falou que a gente tem tomado. A gente tem tomado conta disso em todo o nosso noroeste paulista. E eu falo no todo o noroeste paulista mesmo, todo o 017, porque a Marcha da Mulher Negra tem chego em Catanduva, tem chego em Mirassol, tem chego em Santa Fé do Sul, Votuporanga, Barretos, Fernandópolis. Todo o nosso 017 aqui, Potirendaba, Issem, eles estão conectados, eles estão vindo para marchar com a gente, porque eles entenderam que a mulher negra precisa estar nesse lugar. Não dá. A nossa Constituição Federal trouxe os aspectos a partir da psicologia. E eu preciso trazer os aspectos a partir do direito. A nossa Constituição Federal, ela prevê que nós seremos julgados pelos nossos pares. E nós temos uma instituição, a maior, a mais alta corte do nosso país, onde até hoje não tem uma mulher negra. Exato. Aí a gente percebe, quando perguntarem para nós sobre o Dia da Mulher Negra, por que o Dia da Mulher Negra, se a gente já tem o Dia da Mulher, a gente precisa só responder, porque a mulher negra ainda não chegou no STF. Então a gente vai parar de falar sobre a mulher negra, aliás, parar não, nós vamos começar a avançar sobre outras discussões. Sim. A partir do momento que a nossa maior corte do nosso país tiver uma jurista negra, representatividade. Uma representatividade. Então, só ali a gente já consegue matar a discussão. Eu não vou me lembrar agora, mas até... e por acaso eu também não sou uma mulher? Tem uma fala, eu não vou me lembrar agora, de uma mulher que, inclusive, em um debate sobre feminismo, as mulheres brancas indo à luta para ter o direito de sair de casa para trabalhar. Exatamente. Mas, pô, a gente já tá trabalhando faz muito tempo. Desde sempre. Desde Exatamente. sempre, porque se a gente não sair de casa para trabalhar, os nossos filhos não comem. E detalhe, quando você sai de casa para trabalhar, você coloca as nossas para cuidar dos seus. É uma série. Mas tem um... Não, tem uma autora que eu não vou me lembrar do nome dela. Autora, durante um discurso, e ela fala que, acho que, não sei, algo assim, que ela ia passar e um cara ia dar espaço para a mulher passar e tudo mais, e para negra não. Então, ele se deitou no chão para que a branca passasse, na hora dela passar. E se levantou. Ele se levantou, e aí ela fala, e eu não sou uma mulher?
né? Então, porque quando a gente fala do feminismo, a gente entra em outros recortes também, né? Então, o feminismo é um movimento muito importante, a luta das mulheres, né? O direito ao voto, ao divórcio, a diversas questões que passam pelo feminismo, mas quando a gente precisa falar do feminismo negro, né? Porque é isso, enquanto as mulheres estavam lutando para ter o direito de se divorciar, ou lutando para poder ter o direito de sair de casa e ter o seu próprio trabalho, a sua própria identidade, as negonas já estavam no corre há muito tempo, Exatamente. entendeu? Elas estavam pelo direito de viver. Exatamente, a Pelo sobrevivência. direito de viver, pelo direito de existir, Sim. pelo direito de não ser animalizada. Exatamente. Pelo Exato. direito de ser humanizada. Então, aquelas pessoas que nos assistem, né, e que, por vezes, antes de ir lá, abrir o seu aplicativo e comentar de maneira negativa, saiba o porquê que nós falamos do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Porque enquanto muitas lutavam pelos direitos sociais, a gente estava lutando pelo direito de existir. Então, o dia 25 de julho, o dia que se tornou uma data internacional, agora para você ver, para a gente chamar a atenção da ONU, né, para o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, ele tem uma razão de existir. A gente está lutando por reparação. Exatamente. Exato. E por bem viver. E por bem viver também, tá? Porque ninguém quer ficar só na trincheira, não. Uma Sim. dica para deixar aqui para as pretinhas que nos assistem, algo que eu faço no meu dia a dia e eu sempre indico, é treinar o seu algoritmo para te entregar coisas que vai te edificar. acrescenta. Era Então, a Sor Juni Tru que falou. Verdade. Sor Juni Tru. Ela E falou tem no até acho que discurso dela. eu acho magnífica essa É fala forte, dela. é É forte forte. essa fala dela. O diálogo todo, o texto todo é muito forte, mas esse trecho ele é muito conhecido. A gente gosta, às vezes, de uma página de fofoca, um resumo de novela, um horóscopo e tudo mais, mas treine o seu algoritmo para te entregar perfis que vão edificar, que vão te ajudar nesse letramento racial, sabe? Leia autores e autoras negras, acompanhe atrizes, né? Até pra gente, porque dentro do nosso imaginário a gente ainda tem muito esse alcalino como algo, a Sim. perfeição, o gregoriano, né? Então isso tudo, tanto é que é um debate, inclusive agora sobre o filme que vai lançar, né? Eu ia falar sobre isso. Sobre a Helena de Troia, que vai ser uma negra, né? A Lupita. Então, a mulher é um espetáculo. A própria Zendaya também foi praticamente crucificada, que era feia, né? Então, por quê? Será que se fosse outra, a própria Anne Hathaway, será que ela teria sido tão Não massacrada? precisa ir longe, né? Quando lançaram a Pequena Sereia. Exatamente. Que é uma... Gente, a mulher é uma deusa. Ai, não existe sereia negra. Deixa eu contar uma coisa. Não tem existe Não sereia. tem sereia. Sereia, né? Vamos Isso é voltar de mitologia. 3 casinhas. É que nem a Helena de Troia, ela não existe, é de um Não livro. existe. Então, quer Exatamente. dizer, Ela nem foi nascida, pode né? ser, Ela pode ser o que... Ela pode ser cor-de-rosa. É de Ela acordo pode com ser a sua lilás. imaginação. Você Exatamente. Exatamente, você imagina. Você trouxe para o centro do debate uma coisa muito importante, né, Nádia? Essa epistemologia, né? Esse apagamento, essa ausência de autores negros dentro desses espaços que são tidos como espaço de cuidado que é, por exemplo, a escola. Exato. Né? Então a gente tem essa ausência de conhecimento. Quem são as pessoas negras que produziram esse conhecimento? Quem são as pessoas? E eu posso falar sem nem tipo de vergonha que eu fui entender, saber que verdadeiramente Machado de Assis era um homem negro aos 25 anos. Exato. Quando eu comecei meu letramento. Porque até então eu não sabia. E qual que é a importância disso? É justamente referendar. A Djamila fala que na própria, estudando filosofia, que ela não conseguia encontrar autores, Sim. né, filósofos, porque não tinha isso na grade, não era previsto. E a gente não precisa ir muito longe quando a gente fala dos inúmeros ataques que vêm acontecendo a escolas por conta da lei que traz... não tem nada a ver com o ensino religioso. E eu me lembro de ter aulas de ensino religioso, né? Então, assim, a gente tá falando de cultura. Pô, se a gente estudou mitologia grega na escola,
por que eu não posso estudar mitologia urubá? Exatamente. Né? Então, assim, qual que é o problema disso? E a gente sabe qual é o problema É a demonização, é o racismo. disso, né? E Exatamente. vale lembrar, viu, gente, só pra gente, é bom refrescar a memória, que é crime. É, Né? exatamente. Racismo não é mais vergonhoso, é crime, tá? Além de Exatamente. vergonhoso. Então, se você vai bater na porta de uma escola, se você vai tentar inibir, né, uma diretora, uma professora, se você fala, né, tipo, você deve ser preso. Inclusive, se você vai até a porta de uma liderança religiosa, Exatamente. panfletar e xingá-la e chamá-la de demônio, É você está crime incorrendo em crime Você, também. Rio Pretense, que fez isso que a gente tá sabendo. Já chegou aos canais de denúncia. Já chegou. E isso é muito delicado, é um lugar muito delicado, né? Porque as pessoas não encaram como um crime. Elas não encaram como uma violação. Mas eles não Eles encaram encaravam como opinião, crime. né? Eles não encaravam como crime, encaravam exatamente como uma opinião, justamente porque as leis elas eram ainda muito brandas, Nádia. Só que nós estamos agora com o protocolo de julgamento com perspectiva de raça, né? Que é uma determinação feita pelo CNJ que obriga que as ações que tenha no seu polo, seja passivo ou no seu polo ativo, pessoas negras, sejam julgadas a partir dessa perspectiva, né? Que é o recorte racial. Isso é mais uma forma de fazer com que as leis enrijeçam contra o racismo. Exatamente. Contra o racismo. Então nós estamos aqui justamente para falar que racismo é crime. E crime se combate com pena. E pena de reclusão. E as penas estão cada vez mais altas. Não à toa, nós tivemos aquela condenação contra os filhos do casal Bruno Gagliasso e a Giovanna Eubank, e que ela sofreu uma condenação altíssima com relação ao crime praticado. Então, ninguém vai passar pelo crime de racismo. Racistas não passarão. Não passarão. Eu vou jogar um último tema aqui pra gente finalizar esse bloco, tá? Você falou muito sobre essa mulher que se projeta, né? A gente fala muito sobre sermos firmes, e eu até fiz um post recentemente, a gente também debateu sobre isso. Nós, mulheres negras, em lugares de poder, de liderança, ou quando tem voz ativa, ou simplesmente quando expressa a sua opinião, ou diz, olha, isso aqui eu não vou fazer, tá? Ou isso aqui eu quero pra mim. Quando a gente tem a ousadia, né, vou dizer desse jeito, porque eu acho que é assim que eles nos veem. Nossa, ela tá ousada demais, ela tá querendo alguma coisa. Eles costumam nos interpretar muito como raivosa, né? E a gente fala do estereótipo da preta raivosa. Então, o simples fato de existir, né? E às vezes eu posso existir no anonimato. Às vezes por uma maneira de achar que eu consigo me blindar, ou simplesmente porque de repente a gente sabe que tem pessoas negras que não têm mesmo o conhecimento, que às vezes não querem, né? Ou porque não chegou para elas. Mas quando você tem, e quando você se posiciona, e quando você sabe o seu lugar, e quando você sabe aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita, aquilo que é certo e aquilo que não é certo, e quando você conhece leis, e quando você está aquilombado também, a gente passa a ser a negra que incomoda, né? Ai, ela seria uma ótima profissional, mas só que ela é tão difícil de lidar. Exatamente, né? E aí é mais uma caixa onde a sociedade costuma nos colocar. A mulher que ela acaba se protagonizando alguns espaços, a mulher negra, ela sempre é colocada nesse lugar. Mas por que você está falando alto? Ah, mas você também é muito agressiva. Você poderia falar com mais carinho, com mais cuidado. Sua grossa. E é mais uma forma... Com soberba também, né? É mais uma vertente do racismo. Né? Porque a mulher negra que se coloca à frente, eu até trouxe a família da Giovanna Eubank, e ela fala mesmo que será que se a Titi fosse filha de uma mulher negra, os olhares seriam de como foi os olhares sendo ela filha de uma mulher branca? Não, então quando a mulher branca fala, ela é sensata. Não foram assim com o filho da Thaís Araújo, né? Exatamente, com o filho da Thaís Araújo. E são pessoas que estão no mesmo patamar. No mesmo patamar, no né? mesmo patamar. Agora, o menino,
Uma criança foi colocada nesse lugar, de soberba. Ah, mas olha lá, o menino é metido igual a mãe dele, né? A Só gente que- pega esse estereótipo de preta metida, né? Exatamente. E por acaso eu não posso querer o melhor pra mim? E se eu quiser ser metida também? E se eu quiser ser metida também? Eu não posso? Eu não posso? Eu acho que você, preta, que está aí nos ouvindo, que está em casa, que está no trabalho, que está, enfim, fazendo qualquer coisa, entenda que não dá para você se anular ou não querer o melhor para você ou não se colocar, porque como já foi dito, qualquer coisa que você faça sempre vai ser passivo de julgamento e nunca vai estar bom sobre o olhar do outro. Tem que estar bom para você. Né? E eu, claro, estou falando dos limites do bem viver, da ética, né? Enfim, tá? Mas assim, pare de tentar fazer para o outro, porque nunca vai estar bom. A gente sempre vai ser a raivosa, ou a metida, Ou que tá querendo ou a que demais. tá querendo demais. Se contente com o que você já tem. Exatamente. Mas que você quer Exatamente. mais? Não tá bom isso? Eu quero tudo. Eu também. Então, assim, a gente precisa descolonizar o nosso pensamento e os nossos afetos. Porque quando a gente fica tentando fazer para o outro, a gente está colonizado. Descolonize. E entender, né, Nádia, que toda vez que você... É os sinais que a gente tem que observar, né? Quando você está nesse lugar que as pessoas começam a se incomodar pelo lugar onde você ocupa e te colocar nesse lugar de preta raivosa, de metida e etc., você só vai, continua avançando. Porque essa pessoa começou a se incomodar porque você está justamente no lugar onde você deveria estar. E é o lugar que ela não pensou que você chegaria. Ela sempre pensou que você ficaria ali servindo ela, no lugar de subalternidade. Então, se você está ouvindo isso, você tem que avançar, porque você está pavimentando o caminho para quem está vindo atrás de você. É desse jeito que tem que fazer. Porque se a gente está ali sendo xingada, sendo colocada nesse lugar de mulher raivosa, é justamente porque a gente está pavimentando o caminho daquelas que virão, das próximas gerações que virão. E é isso, é só ir. É só ir. Meninas, muito obrigada. Eu acredito que é uma construção muito bacana para o Júlio das Pretas e que não precisa ficar só aqui no Júlio das Pretas. Sim. Agora que a gente já tem esse spoiler que a OAB abriu esse espaço aqui para que a gente possa utilizar outras vezes, acho que podemos voltar outras vezes com outras discussões para nos fortalecer e fortalecer também quem nos acompanha de casa. Maravilha. Maravilha. A gente mais uma vez agradece a toda a audiência por terem compartilhado, assistido esse conteúdo que é tão importante e que nos custa muito caro, né? Falar sobre as nossas realidades, falar sobre as nossas sensibilidades. Sim. E a gente gostaria de convidar vocês para marcharem com a gente. Aqueles que não conseguirem marchar, acompanhar pelo Instagram da Marcha da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha todos os próximos eventos que virão, os próximos seminários, os fóruns, para que vocês consigam ter maiores informações acerca desse conteúdo e de toda a movimentação que nós estamos fazendo no nosso Noroeste Paulista. Agradeço também, em nome desta casa, que é a OAB, ao convite de vocês terem aceito e estarem aqui falando sobre isso. É isso. Até a próxima, então. Até. Vem pra marcha, vem pra marcha. Despeçam-se. Agradeço. Muito obrigada pelo convite. Convido vocês para a marcha, agora dia 25, às 9 horas, lá na Praça Rui Barbosa. Vem marchar conosco. Eu agradeço o convite e, como já disse a Cláudia Honora e a Ju, venham para a marcha. Agradeço também imensamente o convite e que nessa marcha nós possamos celebrar todos juntos. Maravilha. E é isso aí, gente. Canal no YouTube da OAB de São José do Rio Preto e o Fala Preta e a Marcha da Mulher Negra junto com você pra gente fazer uma construção muito bacana juntos. Até mais. Até.